Olá, pessoal, boa noite. Galera, sejam muito bem-vindos por aqui. Nessa live a gente vai falar sobre o comportamento de superendividamento, sobre a situação, né, de superendividamento, mas a gente vai dar uma olhadinha para isso pela perspectiva da psicologia da escassez. Então, sejam muito bem-vindos por aqui. Já pega ali aquele aviãozinho e compartilha a live com os colegas que a gente já vai começar, tá bom? E aí me fala, vocês já atenderam clientes endividados, clientes super endividados? Vocês já sentiram aquele desespero de olhar assim e dizer, meu Deus, o que eu faço? Quanta conta, quanto empréstimo, quanta coisa, né? Dá um certo desespero às vezes, e a gente precisa realmente ter muita sensibilidade para trabalhar com esse público. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa live, tá? Então a gente vai entender primeiro o que é, né? O que caracteriza um cliente super endividado. A gente vai falar sobre o que a psicologia da escassez tem a ver com isso. Vamos falar um pouquinho sobre o que é, né, a psicologia da escassez, como ela pode explicar esse comportamento de superendividamento. E vamos falar então no final dessa live como que a gente pode fazer com o cliente nessa situação, especialmente olhando aqui do ponto de vista psicológico, tá bom, galera? Então, aqui, se vocês quiserem até durante a aula ir tirando alguma dúvida, fazendo alguma pergunta, durante a live, né? Tô tão acostumada a dar aula que eu tô fazendo uma live, eu tô dizendo durante a aula, não deixa de ser. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer uma live e ao mesmo tempo olhar os comentários dos colegas. Então, se por acaso eu não ver o seu, eu te peço já perdão adiantado. Mas vou fazer o possível para eu levantar aqui esse negocinho aqui, ó, e eu ir lendo as mensagens de vocês, tá bom, pessoal? E aproveitando, antes da gente entrar nesse tema, quero lembrar a vocês que as inscrições para a nossa formação em Psicologia Integrada ao Planejamento Financeiro já estão abertas e que essa é a última turma do ano e que tem feito uma grande diferença na vida dos nossos alunos, e eu tenho certeza que se você quiser aprofundar seu conhecimento na psicologia e integrar isso, né, no teu atendimento, seja como psicólogo, integrar psicologia e finanças, né, seja como psicólogo ou como planejador, certamente vai fazer uma grande diferença na sua vida. Eu tenho certeza disso, tá, gente? Bom, pessoal, então vamos para a nossa live. Sejam muito bem-vindos. Bem-vinda, Bruna, Carla, Fabiola, Gilvanete, Fernanda, Marise, Viviane. Olha que coisa maravilhosa, gente. Compartilha aí com as amizades, chama o povo para vir aqui para nossa live, gente. Então, o primeiro ponto, né? Eu costumo ser bem direta, tentar ser o mais objetivo possível aqui, mais objetiva possível. Primeiramente, gente, quando a gente fala de super endividado, a gente precisa entender que nem todo mundo se enquadra nessa categoria, né? Existem aquelas pessoas que têm dívidas apenas, né? Muita gente tem dívidas, porém elas não são necessariamente super endividadas. Existem aquelas pessoas que fazem contas, que vivem no limite, aquelas pessoas que tudo que entra é tudo que sai, sobra zero, né? E que muitas vezes tem dívidas no cartão, mas está sob controle, tem financiamento de carro, tem financiamento de apartamento, tem financiamento de tudo que é coisa, mas estão pagando as contas. Então ainda sobra para a sua, né, subsistência, ainda sobra para suas necessidades mais básicas. Já quando a gente fala das pessoas que são super endividadas, né, esse termo super endividamento, ele foi categorizado para, vamos dizer assim, para explicar o comportamento daquelas pessoas que elas, quando soma-se todas essas dívidas, não sobra o mínimo existencial. Ou seja, o super endividado é aquela pessoa que quando pega, né, que o acúmulo de todas as suas dívidas, mesmo que ela vá tentar pagar, que ela vá tentar organizar de alguma forma, não sobra o suficiente para sua
subsistência, não tem o mínimo existencial. O que é esse mínimo existencial? É o necessário para a sobrevivência. Então, não sei se vocês já pegaram clientes nessa situação, que quando você soma tudo lá, se você for até mesmo tentar organizar ali para o cliente pagar, você vai ver que não vai sobrar dinheiro para comprar, para fazer a feira. Então, a pessoa que está nessa situação, né, seja empréstimo pessoal, empréstimo consignado, cartão de crédito e etc., e esses tipos de contas não pagariam, pagando, né, esse tipo de conta não sobraria para o mínimo das necessidades básicas dessa pessoa, essa pessoa é caracterizada como uma pessoa super endividada. E existem, inclusive, leis, né? Existe a lei do superendividamento, que, de certa forma, ajuda essa pessoa a fazer negociações que venham garantir que esse mínimo existencial a pessoa possa ter. Mas não é tão simples, não é só ir ali na esquina e acionar essa lei e a coisa funcionar. Mas existe, tá, pessoal? Então, a questão é, o que faz com que as pessoas cheguem nessa situação de superendividamento? Muitas coisas podem acontecer, né, para um cliente chegar no estado de superendividamento. Seja a perda de um emprego, às vezes a pessoa perdeu o emprego, não tem reserva de emergência, passou muito tempo e acabou entrando numa situação de superendividamento. Seja, às vezes a pessoa passa ali por uma falência, seja a pessoa que passou por uma falência, às vezes um divórcio, às vezes uma doença, né, gente? Não sei se vocês já pegaram, mas tem clientes que às vezes tem um membro da família que passa por recebe um diagnóstico de uma doença grave e a pessoa, ela gasta o que não tem para suprir as despesas médicas, para cuidar de um ente querido que adoeceu. Então, essas são as coisas que, vamos dizer assim, inesperadas da vida. Não havendo proteção financeira, segurança financeira mínima, a pessoa pode entrar. Mas, às vezes, não necessariamente ocorreu um evento como esse para que algumas pessoas se tornem super endividadas. Às vezes esse comportamento, né, de estar com dívidas e mais dívidas e mais dívidas, ele não surgiu de uma situação específica que não estava sob o controle da pessoa, mas é consequência de uma sucessão de decisões erradas que a pessoa toma. É a consequência de uma sucessão de decisões financeiras equivocadas. E é para esse tipo, né, de pessoa, para esse perfil especialmente, que eu gostaria de trazer esse olhar com vocês da psicologia da escassez, tá? Trazer essa perspectiva da psicologia da escassez. Dessa pessoa que não, especialmente, né, não só, mas especialmente essa pessoa que não teve um evento específico, mas que ela começou, faz um empréstimozinho aqui, faz um empréstimozinho ali, depois faz um empréstimozinho para pagar esse outro empréstimozinho, e quando ela menos se dá por conta, tá lá uma bola de neve de empréstimo que ela não consegue mais fazer mais nada em relação a isso. Então, o primeiro ponto, o que é a psicologia da escassez? Vocês já ouviram falar? Vocês já leram a respeito? Se não, já vou adiantando para vocês que vocês podem ler esse livro aqui, ó, Escassez. Esse livro, certamente, os autores conseguiram traduzir de uma maneira muito clara o funcionamento cognitivo das pessoas que passam por privação. Então, a escassez é um campo, né? A psicologia da escassez é um campo que explora a percepção de recursos limitados, como a percepção de recursos limitados afeta nosso comportamento, nossa tomada de decisão e o nosso bem-estar. Então, veja, é a percepção. Aqui, Fabiola, escassez. Fica ao contrário, né, para vocês? Mas o nome é escassez. Pode ler, muito bacana esse livro. Então, essa percepção. E o que é interessante a gente frisar, que é a palavra percepção, porque escassez
né, a mentalidade da escassez, ela não se dá apenas pelas pessoas que estão, de fato, com recursos escassos. Existe a escassez percebida, existe a escassez real e existe a escassez real agravada por uma percepção distorcida da realidade. Por exemplo, está faltando dinheiro para pagar o aluguel. É uma escassez real. Mas a forma como eu percebo isso, a forma como eu interpreto não ter dinheiro para pagar o aluguel, pode potencializar, né, as consequências dessa percepção de escassez, dessa escassez real, agravando ainda mais a situação. Tá? Então, vocês já devem ter visto aquelas pessoas que têm dinheiro, que não vivem assim num estado de superendividamento, mas parece que elas não têm recursos, porque elas têm uma mentalidade em que elas têm uma percepção de escassez. Então, elas vivem numa falta que não existe, tá? E o que é bom entender também é que a escassez e essa percepção de escassez que traz efeitos cognitivos, né, emocionais, comportamentais, como um deles o superendividamento, que a gente vai falar aqui, ela não acontece apenas no mundo financeiro. Esses autores traduziram isso para o mundo financeiro, né? Mas não, ó, quando você olha para a psicologia de uma forma geral, quando a gente olha, por exemplo, lá para a teoria do apego, de John Bowlby, a privação emocional, ele é um tipo de escassez. Quando a gente olha para a terapia cognitiva, a abordagem de esquemas, quando a gente fala justamente disso, da privação emocional, é uma percepção de que não se tem apoio emocional suficiente, uma percepção de que não se pode contar com a pessoa amada. É uma forma de escassez. A escassez do apoio, a escassez emocional, a escassez do suporte emocional, que traz sequelas. Então, assim, a escassez, ela pode ser percebida em relação a tempo, em relação, né, à saúde, em relação à produtividade, enfim, muitas coisas, né? Quando é aquela percepção da falta pouco, tem pouco, não tem nada. A percepção ou a falta literalmente acontecendo ali. Então, algumas pessoas, elas entram nesse ciclo de endividamento porque elas foram capturadas pela escassez. Elas entraram no que os autores desse livro chamam de túnel da escassez. Porque quando o nosso cérebro é capturado por esta falta ou essa percepção de falta, a nossa mente, ela começa a olhar, né? A gente começa a ter uma visão em túnel da situação e a gente não consegue ter uma visão ampla, né? Uma visão periférica, a gente consegue ver só aquilo que está diante dos nossos olhos. Os estudos, né, têm trazido resultados de que pessoas, quando entram nesse túnel de escassez, nessa percepção de falta ou nessa falta realmente verdadeira, elas têm, inclusive, diminuição na sua inteligência, né? No QI. Elas têm uma diminuição significativa das funções executivas, que envolve memória de curto prazo, ou seja, se lembrar das contas que tem a pagar, se lembrar de coisas importantes ali no dia a dia, memória operacional, né? Autocontrole, compromete o autocontrole, ou seja, a pessoa ela vai agir mais pelo impulso, compromete a capacidade de planejamento, né, de enxergar as consequências. Então a pessoa ela fez um empréstimo, ela não consegue ver recursos para pagar. Se a mente dela é capturada por essa escassez, se a mente dela entra no túnel, ela automaticamente só consegue pensar no que fazer para pagar este empréstimo. E aí, por essa diminuição das suas capacidades cognitivas, elas não conseguem ver quais são as consequências de tomar outro empréstimo. E aí, muitas vezes, outro empréstimo é visto como a luz no fim do túnel. Nesse caso, literalmente, né? Então, a pessoa entra no túnel e empréstimo
é visto como a luz do fim do túnel? Qual é o recurso que está escasso aqui? Dinheiro. Eu não tenho dinheiro para pagar a conta, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, eu não tenho dinheiro para pagar o financiamento, eu não tenho dinheiro para pagar o cartão de crédito que eu peguei emprestado do irmão, do primo, do parente, do aderente. O recurso escasso, dinheiro, o cérebro da pessoa é capturado para ela só pensar em como arrumar dinheiro. Então, a primeira coisa que a pessoa tem, que vier à sua mente de possibilidade para encontrar esse recurso, muitas vezes é mais empréstimo. E aí a pessoa toma empréstimo, vai pagar um empréstimo. Aí a pessoa potencializa ainda mais essa visão em túnel, ela potencializa ainda mais a preocupação, né, melhor dizendo, fica mais potente essa preocupação e aí ela toma mais para resolver mais. E é por isso que quando você pega um cliente super endividado, se você fizer uma análise do ponto de vista comportamental, cognitivo, você vai ver que é isso. Chegou uma preocupação, a preocupação predominante, como pagar as contas, fez ela encontrar no crédito, né, uma solução, mas como ela já estava capturada no túnel da escassez, né, e com a sobrecarga cognitiva tão grande que não permitia ela pensar em outras soluções, né? Lembra, quando você entra no túnel, né, a sua capacidade cognitiva ela é comprometida para entender, para enxergar fora do túnel. Então, quanto que vai ser o juro desse empréstimo? Tá fora do túnel. Quanto que eu vou, se chegar no final do mês e a parcela não encaixar mais, a parcela daquele acordo que eu fiz, daquele outro empréstimo, não encaixar no pagamento dentro do meu salário, tá fora do túnel. Nada disso é visto. A pessoa só enxerga que o dinheiro tá caindo na conta e ela vai pagar, resolver aquele problema naquela hora. Entende? Porque tá fora do túnel. O dinheiro, o empréstimo está na frente, é a solução. E tudo que tiver, todas as consequências estão fora do túnel. A pessoa não enxerga. E ela vai entrando nesse ciclo. Pega um para resolver, resolveu temporariamente, depois pega outro para resolver, resolveu temporariamente, e ela fica nessa bola de neve. Houve todo um processo, tem todo um processo cognitivo aí funcionando. Não é porque a pessoa é descompensada, não é porque a pessoa é isso, é aquilo, é porque a pessoa, ela está com o cérebro dela capturado pela preocupação com as dívidas e ela cai na produtividade no trabalho, Ela não tem outros problemas de saúde, porque pode afetar, por exemplo, o sono, né? A qualidade do sono, a pessoa dorme e acorda preocupada com as contas. Ela não consegue, né, ter... deixa eu abrir aqui. Ela não consegue ter um raciocínio equilibrado de como resolver esse problema. Lembra que as funções executivas são comprometidas, então ela não consegue pensar nas consequências de longo prazo. E ela só consegue ver esse presente, né? Ela só consegue enxergar o que está acontecendo ali. E aí eu pergunto para vocês, diante de uma situação como essa, compreendendo que existe uma psicologia por trás, né? Que existe um funcionamento por trás da forma de funcionar, né, desse cliente. Como que vocês podem agir, como nós, como profissionais, podemos intervir, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista comportamental. Vocês já pegaram clientes assim? Como que vocês se sentiram a lidar com clientes assim? Deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa por aqui. A Giovanete colocou, a mente funciona da mesma forma? Aqui a pergunta foi, quando a pessoa está endividada, mas possui patrimônio, também entra nessa teoria da escassez? Sim, na verdade a pessoa não precisa nem ter dívida. Como eu falei no início, a percepção de escassez muitas vezes já faz a pessoa entrar no túnel, né, da escassez.
ou a taxa que eles chamam, os autores chamam a taxa de largura de banda, né? Existe uma sobrecarga, a sobrecarga cognitiva existe e ela compromete a capacidade da pessoa de pensar, de analisar, de prever consequências, né, das suas decisões, não só numa situação de superendividamento, mas quando a pessoa é capturada, né, pela percepção da escassez. Óbvio que quando a pessoa está na falta efetiva, lembra eu falei, existe a escassez percebida e a escassez real, ou a escassez real ainda potencializada por uma percepção agravada da situação, aí é mais comprometedor ainda. Mas sim, a pessoa pode até não ter pouca dívida, ela não é um super endividado, tá? Se a pessoa ela possui patrimônio e ela tem dívidas, mas ela tem patrimônio, e se ela vendesse o patrimônio, ela pagaria as dívidas, ela não é categorizada como uma pessoa super endividada. Por lei, vamos dizer assim. Ela não conseguiria, por meio de processos de lei, da lei do superendividamento, resolver as dívidas dela. Mas ela pode estar com a mentalidade da escassez, ela pode estar no túnel da escassez, ela pode estar tomando decisão errada porque ela está no túnel da escassez. Lembra? Não precisa ser superendividado. Eu percebendo, ao perceber a falta, ao perceber os recursos escassos, sejam financeiros, tempo, recursos emocionais também, o nosso cérebro liga mecanismos de defesa. Então, a escassez ela passa a ser uma ameaça e o nosso cérebro liga os mecanismos de defesa. Trazendo aqui para o campo das dívidas, o que acontece quando o cérebro liga o mecanismo de defesa? Luta, fuga, congelamento, especialmente os mecanismos de luta e fuga. Aí você pega aquela pessoa que ela tá toda endividada, mas parece que ela tá dissociada da realidade. É como se ela estivesse vivendo numa outra dimensão. Às vezes você mostra, né, para ela a situação, existe ali uma preocupação, uma tristeza e tal, mas parece, e a pessoa continua ali, dá aquela sensação de que ela não está enxergando a realidade. Ou, de fato, a pessoa ela não consegue ver, ela consegue sentir aquele mal-estar, mas ela não consegue se conectar com tudo aquilo que está acontecendo. Então, ela pode entrar num comportamento de evitação financeira. Ela pode entrar num comportamento de total evitação. Não olhar mais a conta, não olhar mais o extrato, não olhar mais o cartão, e as coisas vão só piorando. Ou ela pode ligar um mecanismo de defesa de congelamento. Ela literalmente congela diante da situação e ela fica sem ação. Então ela está capturada, ela não consegue pensar, a criatividade dela está comprometida, só existe preocupação, ansiedade, pode chegar a depressão, problemas, né, de saúde física, psicológica, mas ela não tem ação para resolver o problema. Ela está naquele mecanismo de defesa, de resignação, como vocês já, quem é meu aluno que está por aqui sabe que a gente estuda lá em terapia do esquema. Ela está resignando aquela situação, ela está congelada. Ou, o que é muito comum no caso do comportamento de empréstimo, né, é a luta. Sabe, um empréstimo atrás do outro, um empréstimo atrás do outro, é exatamente o mecanismo de luta ativado por causa da escassez. Então a pessoa entra no túnel e ela liga esse mecanismo de luta. É mais um empréstimo, é o cartão de fulano, é o cartão de Beltrano, é o cartão do amigo, é o agiota. E o que é pior, muitas vezes a pessoa, quando ela está nessa situação, principalmente a pessoa que está numa situação já de superendividamento mesmo, que ela já está devendo não só a banco, às vezes amigos, familiares, existe muita vergonha, muito constrangimento. Porque a pessoa se sente, principalmente, né, se for quando é um homem, que às vezes a questão do dinheiro mexe muito com a masculinidade,
O homem se sente derrotado, se sente fracassado. A mulher sente constrangimento. Muitas vezes ela não fala, ela não traz ali todo o problema, principalmente se ela tiver outras questões de outras privações. Se é uma mulher, por exemplo, que já sofreu, que já sofre da privação emocional, da escassez emocional, como vocês, quem tem aluno aqui da formação, já viram lá nos primeiros módulos da formação, quando a gente estuda a teoria do apego, a pessoa que já tem aquela percepção de falta de apoio, né? Aquela percepção, aquele estilo de apego ansioso que leva a pessoa, né, a ter comportamentos mais impulsivos e medo da rejeição, medo da reprovação, medo do abandono. Às vezes a pessoa, essa vergonha faz com que a mulher não conte para o marido, não compartilhe, não peça ajuda pelo medo da rejeição, pela vergonha do que o parceiro vai pensar, ou do que o pai vai pensar, do que a mãe vai pensar, e só agrava a situação. Entendem, gente? Então, assim, quando a gente olhar para essa pessoa, a gente não pode estar olhando com esse olhar de julgamento. A pessoa entrou no túnel, a pessoa teve uma sobrecarga cognitiva tão pesada que ela não tem conseguido ver soluções. Qual é a solução? O que é que falta? Dinheiro. Qual é a solução? Dinheiro. Então, o crédito, tomar emprestado, parece ser aquilo que traz esperança para ela. É a esperança. Mas a mente está tão capturada, né? Os processos cognitivos, né? Os mecanismos cognitivos e os mecanismos de defesa, né? Instintivos estão tão ativados que a pessoa não consegue pensar no amanhã. Quando eu trabalhava no banco, muitas vezes eu via pessoas, né, aposentados chegarem lá e literalmente eles queriam pegar um empréstimo para pagar a conta de energia. Gente, a conta de energia vai chegar no mês seguinte. E não importava o quanto eu explicasse que no mês seguinte ia ter a conta de energia mais o empréstimo, mas a pessoa dizia assim, mas eu preciso, porque senão vão cortar. Ou seja, né, o que importa é o agora, porque existe um comprometimento para fazer o julgamento adequado das consequências da decisão. E é muito desafiador. A pessoa entra num estado de sofrimento. Então, você já imaginou uma pessoa que chegou nesse nível, voltando aqui para os super endividados, de vergonha, de constrangimento, que já procurou um profissional para muitas vezes tentar trazer alguma luz ali para ela. E ela ainda se deparar com um olhar julgador. E ela ainda se deparar com um olhar, né, assim, porque a pessoa foi lá, combinou que ia negociar e de repente quando ela chega tá lá um outro empréstimo, é o desespero. É o desespero. E aí eu pergunto, se por acaso, não sei se tem algum psicólogo por aqui, se tiver psicólogo por aqui, que intervenções você usa para trabalhar com um cliente que está no túnel da escassez? Que talvez procurou porque o sintoma, né? Porque está manifestado um problema de insônia, um problema de ansiedade, um problema de depressão, mas isso são sequelas de uma pessoa que está no túnel da escassez. Se você é um psicólogo cognitivo comportamental, seja quais for das TCCs, a terapia cognitivo comportamental tem como base, assim como um suprassumo das primeiras intervenções, a psicoeducação. Como você faz uma psicoeducação, né, que possa levar o paciente, né, no meu caso eu chamo cliente, a entender esse funcionamento cognitivo para que ele possa tentar interromper e entender que isso é um ciclo e que esse ciclo não tem fim, esse ciclo não vai parar. A gente vai precisar fazer intervenções que ele possa aceitar um processo de quebra desse ciclo. Então, fica aqui uma pergunta. E se você é psicólogo e já pegou pessoas assim, saiba que a nossa formação em psicologia integrada ao planejamento financeiro, ela é para profissionais de finanças, mas ela atende muito, muito bem psicólogo, porque psicólogos em geral não são treinados a integrar finanças em seu atendimento, a entender comportamento financeiro de maneira muito aprofundada.
Então, assim como o planejador financeiro precisa entender o mundo da psicologia, o psicólogo precisa entender o mundo da psicologia financeira, da psicologia do dinheiro, o mundo das finanças, a dinâmica financeira e os impactos da vida da pessoa, tá? Vamos falar já já sobre algumas coisas que a gente pode fazer para atuar, né, para intervir em clientes que estão nessa situação. Mas antes, deixa só eu ver aqui quem já escreveu aqui. A Denise botou assim: já atendi uma cliente que entendia a situação de seu endividamento, mas não conseguia reagir e começava a rir de nervoso toda vez que relatava o problema. Essa sua cliente, Denise, estava com um mecanismo de congelamento ativado. Ela estava resignando a situação, entende? Então a pessoa, ela fica estarrecida diante da situação e ela congela. Você já ouviu falar de pessoas que passaram por um assalto e na hora que estava sendo assaltada a pessoa deu crise de riso? Vocês já ouviram falar de coisas assim? Então acontece, a pessoa ligou um mecanismo de defesa, o cérebro ativou mecanismos de defesa, né? E a pessoa fica sem ação. Ou as reações são estranhas, podem parecer estranhas. Interessante, né? O nosso cliente precisa entender sobre mecanismos de defesa. A gente precisa fazer psicoeducação sobre o funcionamento cognitivo num contexto em que a pessoa está no túnel da escassez, tá? A Fabi colocou aqui: eu tive um cliente, idem ao seu, no caso acho que o da Denise, né? Porém médico, todo plantão pagava até que todo plantão até que caiu doente e desistiu do trabalho que juntos estávamos fazendo porque ficou com vergonha de ter que mudar o estilo de vida. Olha aí, tá vendo? Isso é uma coisa que acontece, né, gente? Então, pessoas que estão no túnel da escassez, que não estão enxergando soluções, elas não estão enxergando soluções porque elas não querem enxergar a solução. Elas não estão enxergando soluções porque elas estão com as suas capacidades cognitivas comprometidas. Agora, quando vem você e mostra a solução, às vezes elas realmente não estão prontas. Por quê? Porque existe uma luta interna da pessoa de aceitar aquela situação. E é isso que a gente vai falar daqui a pouco, sobre numa das nossas intervenções. A Eveline falou que está com um caso de cliente nessa situação e o mecanismo de defesa dela é a luta, tentando fazer mais empréstimo para pagar empréstimo. A luta, mais empréstimo para pagar empréstimo, sem dúvida, é o mecanismo de luta ativado. E o comportamento base das pessoas que estão no ciclo. Então, eu estou no túnel, eu não consigo ver consequências, eu não consigo pensar em outra coisa, a minha mente está capturada, tudo o que for de consequência fica fora do túnel, tudo o que for de outras coisas importantes na vida fica fora do túnel, porque a mente está capturada, sobrecarregada, focada em resolver aquele problema e com essa luta interna. Então, qual é o resultado disso? Mais decisões equivocadas. E o ciclo só piora, né? Quem mais escreveu aqui? Tá, beleza. Então, até aqui, ok. Então, vamos pensar juntos aqui o que fazer quando a gente pega um cliente que está nessa situação. Bom, gente, primeiramente, a gente precisa validar a experiência do cliente. O que é isso? O cliente chega para você, quando ele está mostrando aquilo ali, né? Se ele for uma pessoa que tem um comportamento mais ansioso, ou se ele for uma pessoa, se esse cliente for uma pessoa que, dependendo do perfil de personalidade dela, ela pode até chorar, ela pode falar, ela pode desabafar, ela pode, sabe, enfim, ser extremamente tocada ao ter que expor essa situação para você. E é muito importante que ela saiba que o ambiente que ela está, ou seja, esse ambiente planejador-cliente, esse ambiente, esse setting lá, né, do planejador e do cliente, ou do terapeuta, do psicólogo do cliente, é um ambiente seguro. Muitas vezes essas pessoas, elas já vêm, como eu falei para vocês, é muito comum, né, pessoas que já vêm de um outro tipo de escassez, que é a escassez emocional, a escassez de necessidades emocionais supridas.
Quando a pessoa já vem daquela percepção de que ela não tem ninguém para contar, que ela pode contar, que ela não tem ninguém que ela pode confiar, que ela não tem ninguém que pode supri-la emocionalmente. É comum que essa pessoa que já vem desse tipo de privação emocional, ela tenha comportamentos como esse, né? Comportamentos ansiosos, comportamentos Então, ela já não tem essa base segura em casa, muitas vezes. Ela precisa de uma conexão emocional com o seu planejador, com o seu terapeuta, e ela precisa que esse ambiente de atendimento seja um ambiente acolhedor, seja um ambiente seguro. Então, você precisa expressar isso para a cliente. Você precisa validar a experiência emocional desse cliente. Mostrando para ele, literalmente, acolhendo como que você entende, como que você imagina, só imagina como é estar passando por aquela situação. Mas que você possa também deixar claro para aquela pessoa que ela não é a única a passar por aquilo. E que pessoas que passam por situações semelhantes têm emoções semelhantes, que aquele sentimento, que aquele desespero, que aquela, sabe, toda aquela carga emocional que ela está sentindo e até mesmo os pensamentos que ela está tendo sobre a situação, às vezes sobre ela mesma, pensamentos de fracasso, pensamentos de, né, impotência, pensamentos de tanta coisa, são comuns para pessoas que estão passando por situação como essa. Validar não é minimizar. Validar é reconhecer e também mostrar para a pessoa que aquilo ali faz muito sentido que ela sinta o que ela está sentindo, que ela pense como ela está pensando, mas que existe esperança. E que vocês estarão juntos, trabalhando para ajudá-la a sair daquele ciclo. Então, validar a experiência, criar um ambiente seguro, fazer a psicoeducação. Tá, gente? Se vocês quiserem aprender em mais detalhes, o livro fala sobre, né? Mas na formação, a gente não só fala sobre, mas a gente detalha mais sobre como fazer. Porque os livros, gente, da área da economia comportamental, eles apresentam problemas, mas poucos trazem soluções. Porque quando se trata de problemas que afetam o psicológico do cliente, as intervenções ocorrem principalmente nas terapias, na psicologia clínica. Por isso que é importante o profissional de finanças entender também da psicologia clínica para integrar no seu atendimento. Porque as poucas intervenções que na economia comportamental trazem são mais de ordem macroeconômica, macro. Intervenções do governo, em políticas públicas, políticas nas empresas. E venhamos e convenhamos que a gente não tem muito controle sobre isso. A gente precisa saber o que fazer com o cliente que está na nossa frente, sofrendo, não é verdade? Então, não todos, mas a maioria é assim. E para isso a gente tem que recorrer a habilidades terapêuticas. A gente tem que recorrer à psicologia, a gente tem que recorrer a abordagens clínicas para saber lidar com esse cliente. E uma delas é a psicoeducação do funcionamento cognitivo, do que está acontecendo com as suas crenças, com as suas emoções, o que é que as crenças estão potencializando, que emoções que estão acontecendo ali. Ela tem que saber o que é o túnel, ela tem que saber o que é essa largura de banda, ela tem que saber o que é, né, que está acontecendo, por que ela não consegue se controlar e quando ela vê, ela já foi lá e já fez outro negócio. Ela tem que primeiro entender isso, tá? Isso do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista técnico, pelo amor de Deus, é vocês fazerem análise das dívidas, o que é prioridade, analisar qual é a régua, em que tempo essa pessoa, em que lugar na régua do endividamento está essa pessoa. Às vezes a pessoa está lá com a dívida que já está perto de chegar a 120 dias. Aí você vai lá e faz uma renegociação. 2 semanas depois, essa pessoa entraria numa outra régua, né, de dívida, que ela teria um desconto significativo. Então, estudar sobre como intervir com clientes com muito endividamento, né? Você vê quais são as dívidas prioritárias, taxas mais altas, enfim, o básico, que aqui eu tô trazendo um ponto de vista psicológico, vocês são profissionais, imagino eu que vocês sabem fazer as intervenções do ponto de vista financeiro.
e técnico. E no caso do superendividado, se configura superendividamento, às vezes ajudar essa pessoa a procurar um advogado, procurar o PROCON, ajudar essa pessoa a procurar os meios, né, os meios legais para que ela possa fazer mais um empréstimo, né, para que ela possa fazer, neste caso específico, uma consolidação de dívida, uma renegociação que de fato garanta o mínimo de sua subsistência, o mínimo existencial. Aí você fala, eita, mas ela vai continuar fazendo. Vai, muito provavelmente. Se ela não trabalhar o comportamento dela para que ela não continue fazendo. Mas se é para fazer alguma intervenção para um super endividado, recorrer a meios legais. Isso aqui eu estou falando do ponto de vista financeiro, que aí vocês podem ver. Inclusive, lá no nosso clube, né, na área de membros do IPLA, nós temos uma aula sobre isso, que quem traz é a Elaine Carneiro, que é uma pessoa muito querida e que ela é especialista em trabalhar com endividados. Então, quem está matriculado lá na nossa área de membro tem uma aula sobre isso, tá? E ainda aqui do ponto de vista psicológico, né? Então, primeiro, a gente vai tornar a pessoa consciente, né, dos mecanismos de defesa, a gente vai tornar a pessoa consciente do funcionamento cognitivo dela e a coisa mais desafiadora, a gente vai trabalhar com a pessoa a aceitação. Nas terapias cognitivas existe uma terapia chamada terapia de aceitação e compromisso, que é a ACT. A ACT, ela nos ajuda a trabalhar literalmente a aceitação. Quando a gente fala de aceitação nesse contexto, é a aceitação daquilo que a pessoa precisará fazer. Entender que aquilo é trabalhar as crenças sobre a situação, que às vezes a pessoa ela pode pensar assim, se eu vender meu carro, vão achar que eu estou falido. Se eu vender meu carro, vão pensar que eu sou um fracasso. Se eu vender minha casa, é porque eu fracassei. Então, existem muitas crenças que a pessoa tem sobre ela mesma e sobre as atitudes que ela precisaria ter, né, para solucionar aquele problema. A gente precisa entender isso e ajudar o cliente a entender e muitas vezes trabalhar essas crenças. Em outras situações, literalmente, se a pessoa não reestruturar essas crenças ou ela não se conectar com essas crenças, a gente precisa trabalhar com elas a aceitação de que aquilo é uma situação que não é única dela, que muitas pessoas passam por isso, mas que fazer esse recuo, se desfazer de bens, né, se desfazer de algumas coisas, não é sinônimo de fracasso, mas é apenas um recuo estratégico para que ela possa usufruir disso com paz. Mostrar para ela que aceitar as mudanças que ela precisa fazer na vida dela não é para sempre. Lembra que a pessoa que está no túnel, ela acha que o que ela só enxerga o agora. Então, às vezes, até o fato dela ter que vender uma casa, vender um carro, né, vender um negócio, se desfazer de uma franquia, ou seja lá o que for, é como se aquilo fosse uma derrota para sempre. Ela não consegue ver, assim como ela não consegue ver quais são as consequências de mais um empréstimo no longo prazo, ela não consegue ver quais são os benefícios das atitudes dela aqui no curto prazo. Então, a gente precisa caprichar em aumentar a percepção do nosso cliente a respeito dos benefícios que ela vai ter se ela aceitar aquela condição, né, que ela está passando ali e ela aceitar os processos que serão necessários para que ela possa começar a mudar a vida dela. Porque sim, né, como vocês colocaram aqui, às vezes a pessoa, ela chegou, ela viu, ela entendeu, mas ela não quer fazer as coisas, né? Ela não quer, ela tá apegada, né? Tem ali o viés dos custos irrecuperáveis, né? Nossa, mas eu já paguei tanto por isso aqui, como que agora eu vou vender e eu vou perder o que eu paguei? Mas os custos de permanecer com aquele negócio lá são muito maiores do que os benefícios de se desfazer. A gente precisa aprender a reconhecer isso, né? Então, as técnicas da psicologia clínica, as técnicas cognitivas, as técnicas comportamentais, as técnicas emocionais, elas
são aquelas que vão ajudar você a talvez conseguir aumentar, trazer uma folga cognitiva para esse cliente. Quando você trabalha a aceitação, por exemplo, quando a pessoa ela começa a entender como é importante, quais os benefícios que ela vai ter ao aceitar, se desfazer de algumas coisas, abrir mão de outras coisas, você traz uma folga para ela, você traz um alívio para ela. Né? Preste atenção naquilo que tu teve muito desesperado, você queria muito resolver, porque você não tinha, sabe? Preste atenção se em algum momento você passou por uma experiência como essa, né? E você simplesmente aceitou que tinha coisa que não estava sob seu controle. O alívio que você trouxe para sua mente. Quando a gente aumenta quando a gente diminui a sobrecarga, né, cognitiva, vocês vão ver ali no livro sobre taxa de largura de banda, quando você aumenta essa taxa, quando você diminui a sobrecarga cognitiva, você consegue ter mais esperança. A sua mente consegue trabalhar melhor soluções. A criatividade, ela começa a ser desbloqueada. A paz começa a entrar em ação. É possível ter paz em meio ao caos. Essa é uma pessoa que é espiritualizada, uma pessoa que pratica alguma religião ou alguma coisa assim, e você tem o mesmo valor que essa pessoa, traz o ponto fé para o atendimento. Traz o elemento fé, esperança, confiança de que ela está passando por um momento, mas que aquilo é passageiro, né? Mas que ela precisará tomar as ações valorizadas, né? Ela precisará ter as pequenas atitudes dia após dia para que ela possa sair daquela situação. Então, gente, é muito importante, né? E aqui, para a gente finalizar a nossa live, que eu já estou há 40 minutos, 50 minutos falando, eu nem me dei conta disso. Se tem uma coisa que eu gostaria, assim, que ficasse no coração de vocês, capriche no acolhimento. Essa pessoa já tem constrangimento demais para ela aguentar mais um olhar torto para a situação dela. Eu sei que esse cliente, o comportamento desse cliente, talvez vá bater com os teus valores, talvez vá bater com os teus vieses, mas lembra, ela não tá assim porque ela quer. Ninguém quer exatamente, ninguém deseja exatamente estar assim, né? Ajuda, traz confiança, gera conexão. Sabe a segurança? Sabe uma relação? O que é uma relação segura? O que é? Vamos pensar aqui nas relações afetivas. Que tipo de relação é uma relação segura? É uma relação que você sabe que a pessoa não vai embora, não tá indo embora por qualquer coisa. Então, cria uma relação segura com o teu cliente, não abandona ele porque ele não tá conseguindo fazer, sabe? Eu posso dizer para vocês que eu já demiti cliente uma vez na minha vida, no passado. Cliente que poderia ser um cliente detrator, porque existe perfis de personalidade que não são fáceis, né? E a gente também tem que se dar o direito de saber que tipo de cliente a gente suporta. Mas, de forma geral, são raros os casos em que realmente um cliente merece ser demitido. Às vezes, essa pessoa ela precisa entender o que é que está acontecendo ali e ela leva tempo até ela aceitar, né? Aceitar as mudanças que ela precisa fazer na vida dela. E ela saber que, independente do que acontecer, tem um profissional que está lá de braços abertos para poder ajudá-la a superar quando ela estiver disposta a tomar essas ações, isso é importante. Então, essa pessoa precisa saber que você está ali com ela. Ela precisa sentir isso. Talvez a tua relação com esse cliente seja a única relação segura que ela tenha na vida. Acredite. Às vezes a relação sua com seu cliente pode ser a única relação segura, de confiança, que ela pode ter certeza que não vai deixá-la nem abandoná-la, pode ser a sua com ela, tá, gente? Então, pessoal, vamos ficar por aqui, né? A gente já falou bastante. E se você quer aprimorar suas habilidades terapêuticas, se você quer aprimorar seu conhecimento, integrar a psicologia, as finanças, integrar finanças à sua psicologia, se você é terapeuta, a gente tá com a nossa turma de psicologia integrada aberta e é a última turma do ano, gente.
A gente está praticando um preço de 3.800, ano que vem vai para 4.800 à vista, porque são 30 encontros ao vivo comigo, com assistência, suporte, proximidade, tudo que tem direito. Vocês sabem que ninguém passa mais 30, 40 horas ao vivo com os seus alunos hoje em dia. A gente passa porque a gente gosta dessa proximidade, né? Então aproveita. E essa semana a gente ainda está dividindo sem juros. Se você ainda não entrou, entra. Senão você vai deixar, né, você vai perder a oportunidade de aprimorar teu conhecimento. Eu sou suspeita a falar, gente, porque eu sou a pessoa que estou ministrando, né? Mas conversa com os meus alunos, inclusive tem alguns aqui falando que já tem, que já fizeram, e eles vão falar por mim. Tudo que eu faço é com muito amor, com muita paixão, com muito coração. Quando eu treino um aluno, para mim, eu estou estendendo os meus braços para pessoas que eu não atenderia, tá? Então, assim, de coração, é de coração. Se você é um psicólogo e você não tem repertório para entender o funcionamento do comportamento financeiro, com esse olhar também é importante para você. E se você é planejador, consultor, educador financeiro, esse olhar da psicologia com essa integração, eu trabalho isso porque eu trabalho nas duas áreas, né? São mais de 20 anos na área financeira, são anos atendendo casal, né? E hoje não mais só casal, hoje eu tenho voltado para atender profissionais. Então, assim, eu navego pelos dois mundos. Então, eu trago a minha experiência do mercado financeiro com a minha prática clínica e os meus estudos na psicologia clínica, extraio aquilo que pode ser adaptado ao contexto do planejamento financeiro, traduzo, mastigo, traduzo e entrego de bandeja para os meus alunos. Então, vamos ficar por aqui e eu espero muito, muito de coração que vocês olhem com outros olhos esse cliente, que vocês procurem, né, trazer todos esses elementos para ajudá-los e poder comemorar a vitória junto com eles. Não é fácil, não é fácil, mas há esperanças. Beijo pra vocês, tá, gente? Obrigada, meus alunos queridos que estão aqui dizendo que mudou a minha vida, mudou a minha visão, mudou... Nossa, que legal. Obrigada, obrigada, meus amores. Obrigada. Eu tenho uma relação de amor, tá? Com os meus alunos. Beijo, 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 beijo. Até a nossa próxima live, gente. Aqui no link da bio, gente. Tá o link lá da formação. Se você não quer perder essa oportunidade, vai lá. E eu encontro vocês numa próxima live, quem sabe, nas aulas que começam agora em maio da nossa formação. Beijo, gente. Boa noite.